Bolsonaro deu uma declaração hoje dizendo que fez tudo o que fez para mandar para o acervo nacional. Mesmo esse conjunto de joias ter ficado retido, quase leiloado, ficado muito tempo na Receita Federal e no Ministério de Minas e Energias. Curioso isso, né? Sendo que as joias não foram declaradas, não há nenhum documento oficial dizendo que foi um presente da realeza saudita, né? Então, tem tudo para ser propina. Esse é o nome certo, propina. Quem começou a falar em propina foram os canais da mídia independente. A mídia, é curioso isso, né? A mídia tradicional, as grandes mídias tradicionais, elas não falam em propina, elas falam em presente. Curioso isso, né? Imagina se fosse o Lula recebendo umas joias não declaradas da monarquia saudita. Imagina o escândalo midiático que ia ser. Imagina a pirotecnia que ia ser. Né? A Globo, por causa de um triplex, a Globo fez mais de 6.000 horas atacando o Lula. Né? Todo dia botando aquele esgoto lá com o negócio da Lava Jato. Né? Essas joias dariam 7 triplex, 3 ponto alguma coisa milhões de euros, equivalente a 16,5 milhões de reais. Quem dá de presente 16 milhões de reais? Só se for propina. Isso devido à refinaria que ele vendeu a preço de banana pela metade do preço. Se a refinaria valesse 10 bilhões, o governo saudita pagou 5 bilhões. E aí deu essas joias aí, mesmo assim não ia cobrir, né? Ia sair barato, quase que de graça. Então, muito estranha essa história. Essa história está envolvendo tenente-coronel, está envolvendo sargento, está envolvendo almirante da Marinha, né? Que é o Bento, o tal do Bento, ministro, né? Do Minas e Energia. Tem muita gente, é muito crime. Bolsonaro tentou reaver 8 vezes. 8 vezes. E há 2 conjuntos de joias. Um que passou desapercebido, né? E um que foi interceptado, que é o que nós sabemos da Receita Federal, que ficou na Receita Federal, né? Que já ia para leilão. A Receita Federal informou hoje que vai apurar a entrada de outro conjunto de joias para o ex-presidente Bolsonaro, né? Parece que é um kit masculino aí, seria para o Bolsonaro, e o outro kit fosse para, entre aspas, a que era a primeira-dama Michele. Só que esse que passou batido, né, e ninguém sabe onde é que está, era para o Bolsonaro. O fato pode configurar infração aduaneira por falta de declaração de bens e recolhimento de tributos. A pena prevista é de perda dos bens e multa. Mas o que aconteceu? O conjunto de joias para Bolsonaro não foi interceptado. Esse que eu estou falando. Reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o governo da Arábia Saudita deu mais de um presente para o governo Bolsonaro, né? Tem tudo para ser propina. O lote que não foi pego pela Receita continha um relógio, né, de precioso, né, caneta, anel, abotoaduras, todos de renomada marca suíça Chopper, a marca mais cara, né, que tem. Os itens foram entregues à presidência. Não há estimativa desse valor do outro conjunto de joias. Então são muito mais de 16 milhões já ao total. Podem chegar aí a não sei quanto, pode chegar a 1 bilhão talvez, não sei. Ou 500 milhões, alguma coisa assim, ou 50 milhões. No site da Chopard, o relógio mais barato custa 6.060 francos suíços, equivalente a 33
R$ 6.000. A Receita informou que o pacote só poderia ter passado se fosse trazido por outro viajante. Um assessor do governo foi pego trazendo 16,5 milhões em joias na mochila. As peças que eram para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram apreendidas na Receita Federal. O governo poderia ter recebido as joias como um presente oficial, que é o que a grande mídia está falando. Nesse caso, porém, os bens ficariam para o Estado e não para a família Bolsonaro. Então tem muitos crimes aí acontecendo, envolvendo várias pessoas, né? E o mais curioso, envolvendo o almirante, né, de esquadra da Marinha, né? Receita Federal negou que Bolsonaro tenha pedido para incorporar joias a acervo. Olha aí, tá vendo? Como é que a mentira tem perna curta? O ex-presidente Bolsonaro atuou pessoalmente para reaver presente milionário e enviou um servidor em avião da FAB para tentar pegar os itens. 3 ministérios também foram acionados sem sucesso. Aí a gente vai vendo as notícias e diz assim: chefe da Receita montou operação com o gabinete de Bolsonaro para liberar joias confiscadas. É o tal do Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Até isso. Inclusive um deles ganhou cargo, né? Um cargo aí lá em Paris. Um cargo não sei aonde. Melhor dizendo, chefe da Receita ganhou cargo em Paris após Bolsonaro tentar reaver as joias. Quer dizer, mais uma pilantragem. Tem corrupção pesada aí. Isso está cheirando a corrupção pesada. A Polícia Federal tem que investigar a fundo isso. Então o chefe da Receita montou uma operação para liberar joias confiscadas e ganhou o cargo. Então, essa história de que ia para o acervo nacional não é verdade. Tá? Isso aí não cola. Eles fizeram tudo de forma ilegal. Se fosse para o acervo, eles teriam declarado, eles teriam feito uma documentação oficial e isso seria encaminhado para o acervo. Simples assim. Né? Então não foi o que aconteceu. No último vídeo que eu fiz, eu falei que eram ladrões de joias. Por quê? Porque até onde eu sabia, né, que a mídia toda estava divulgando, é que isso foi presente da monarquia saudita, né, do rei saudita, que inclusive é um ditador, né, todo mundo sabe disso, fez o que fez lá com um jornalista lá na Turquia, né? Então, por que a monarquia saudita não fala? Também tem esse outro porém. Por que a monarquia saudita não declara também que foram presentes? Né? E, cara, receber presentes assim, como se a Arábia Saudita desse presentes para todo mundo dessa forma, com joias valendo 16,5 milhões de reais e outras joias também, né, com valor mais alto, não dá. Isso aí é corrupção pesada, isso aí é propina, isso é lavagem de dinheiro, isso aí é tudo menos presente. Então, voltando ao que eu esqueci que eu estava falando sobre o meu último vídeo, né, que eu chamei de ladrões de joias, né, Bolsonaro e Michele, e eu estava certo, porque a mídia toda estava falando que era presente e eles não declararam e pegaram para eles. Então, para mim, era ladrão de joias. E são ladrões de joias. Eu vou ficando por aqui. Valeu, muito obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força. Valeu, falou.